Eu me chamo Sara Poliana e sou uma das autoras responsáveis pela pesquisa que abordaremos neste vídeo, juntamente com os autores Gabriel Xavier e David Soares, onde juntos estudamos em uma das instituições da EdFiTech, mais especificamente no Polo de Santa Cruz, situada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por lá, nós cursamos técnica em Química integralmente com o ensino médio. Vale ressaltar que essa pesquisa ocorreu sob a supervisão dos orientadores Pablo Wolff e Ana Paula Benevides. A nossa pesquisa visa falar sobre a contaminação de solos por zinco e manganês devido ao descarte inadequado de pilhas. Neste caso, estamos falando de duas pilhas amplamente encontradas no nosso dia a dia, e são elas, as pilhas de zinco carbono e as pilhas alcalinas. Ambas possuem os metais citados anteriormente. Temos como objetivo promover a conscientização sobre o descarte correto dessas pilhas, mas não apenas dizendo que existe uma maneira correta delas serem descartadas, mas também simular, a partir do nosso experimento, a contaminação que elas são capazes de ocasionar, de modo que as pessoas entendam a importância que tem em realizar tal ato. Também temos como objetivo divulgar a importância de ter uma legislação que incentive que as escolas se tornem um ponto de coleta e que também promovam a educação ambiental sobre o tema. A partir disso, levantamos informes da nossa comunidade escolar para entendermos o quanto eles estavam ou não a par de assuntos relacionados às pilhas. Os gráficos abaixo demonstram o resultado obtido. De modo geral, a contaminação ocasionada pelas pilhas vai contaminar não só o solo, como também as águas subterrâneas e os seres vivos. E essa contaminação vai ocorrer uma vez que o descarte inadequado vai encaminhar esses resíduos sólidos perigosos para aterros sanitários e lixões. E ali, as pilhas vão estar suscetíveis ao processo de degradação, onde a sua blindagem, ou seja, a embalagem dessas pilhas vai sofrer esse processo e isso vai ocasionar uma exposição potencial desses metais, de modo que tenha uma contaminação. De modo geral, um grama de folha seca que possui de 100 a 400 microgramas de zinco já é um fator que vai indicar a toxicidade. Agora, para o manganês, o valor é de 300 a 500 microgramas. Dentre os malefícios que esses metais são capazes de ocasionar, são inúmeros. Mas aqui nós citamos, por exemplo, a questão do manganês, que ele pode ocasionar manchas marrons nas folhas das plantas e também reduzir a absorção de nutrientes essenciais ao solo, como o ferro e o cálcio. Já no caso do zinco, nós podemos falar que ele é capaz de inibir o desenvolvimento das raízes, uma vez que ele se encontra em altas concentrações, e esses metais também são capazes de ocasionar diversos malefícios à saúde dos seres vivos. Olá, meu nome é David Soares. E bom, agora que nós já compreendemos melhor sobre os impactos gerados pelas no solo, nós fizemos um experimento que nos ajudou a ter uma visão mais clara desse impacto de fato. Vale ressaltar que para esse experimento foram utilizados um total de 16 pilhas, sendo 8 do tipo zinco carbono e 8 do tipo alcalina. De início foram montadas 4 colunas, sendo 2 respectivas as pilhas de zinco carbono e as outras 2 respectivas as pilhas alcalinas. Após isso, nós, os analistas, nós violamos todas as pilhas, retirando todos os resíduos internos dentro delas e colocando na parte superior dessas colunas, que posteriormente passou por um processo de regagem. Aqui na região sudeste é uma região muito industrializada. Essas indústrias emitem muitos gases e, quando reagidos com a água na atmosfera, formam alguns ácidos, como por exemplo o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Ácidos esses que são os principais formadores de um fenômeno, a chuva ácida. A chuva ácida ela tem diversos prejuízos para o meio ambiente. Mas em relação ao nosso experimento, sim, ela facilita na lixiviação dessas pilhas, uma vez que elas estão descartadas em espaços inadequados. Agora, voltando para o nosso experimento, cada coluna foi regada de uma maneira. Uma coluna do tipo zinco carbono e uma coluna do tipo alcalina foram regadas com uma solução de chuva ácida, ou seja, uma solução que continha ácido nítrico e ácido sulfúrico, porém diluídos a um pH 4. Já as outras duas colunas de cada tipo foram regadas por uma água da chuva coletada em Santa Cruz, que tinha como pH medindo 5,5. Após esse processo de regagem, que durou um período de 8 semanas, foram feitas as quantificações dos metais presentes nessas pilhas, ou seja, o zinco e o manganês. Essa quantificação aconteceu na UERJ no campus do Maracanã, sendo mais específico no laboratório de espectrometria atômica e molecular e método de separação. Essa quantificação se baseou numa análise espectrofotométrica, utilizando como método de calibração a adição padrão. Após toda essa análise, toda essa quantificação, foi feito o quê? A coleta dos resultados, a coleta dos dados. Sobre as colunas que foram regadas com a solução de chuva ácida, na coluna de zinco carbono, primeiramente, ocorreu um aumento em 130 vezes na concentração de zinco e um aumento de 6 vezes na concentração de manganês. Já sobre a coluna de alcalina, ocorreu um aumento de 220 vezes na concentração de zinco e um aumento de 15 vezes na concentração de manganês. Agora, referente às colunas da água da chuva coletada, na coluna de zinco carbono ocorreu um aumento de 158 vezes na concentração de zinco e 13 vezes na concentração de manganês. Agora, referente à coluna alcalina, mas também regada com a água coletada da chuva, ocorreu um aumento de 12 vezes na concentração de zinco e um aumento de 5 vezes na concentração de manganês. Essas medidas foram aumentadas referente à concentração inicial da concentração de metais presentes no solo, porque vale ressaltar que no solo em si já existe uma concentração necessária desses metais. Mas então qual é o problema? É o excesso. E a partir desse experimento foi comprovado o aumento da concentração desses metais. Olá, meu nome é Gabriel. Eu vou falar um pouquinho sobre a reciclagem de pilhas de energia elétrica. Primeiro, após o descarte no fundo de escolha seletivo, essas pilhas são destinadas a uma empresa que vai realizar processos químicos e térmicos, mas antes eles vão triturar essas pilhas. Depois vão usar processos químicos, os quais os óxidos e os sais vão ser recuperados e vão ser utilizados em indústrias distintas. Depois do processo químico tem o processo térmico, o qual vai derreter o zinco em barra de zinco metálico. Assim a gente pode produzir mais pilhas. E esses resíduos que não foram aproveitados nos processos químicos e térmicos são destinados a indústrias cimenteiras ou até mesmo a um descarte ambientalmente correto. Também vou falar um pouco sobre as legislações que existem sobre a repressão e contaminação de pilhas. A Resolução Plano 405 de 2008, ela vai limitar a concentração de cádmio, mercúrio e chumbo nas pilhas comerciais. Porém, sobre o zinco e manganês, a gente não tem uma limitação e uma rigorosidade quanto ao descarte. Eles vão definir a logística reversa, que também é definida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, aí 12.305 de 2010, o qual os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, eles devem realizar o sistema de logística reversa, que é que o comprador deve devolver as pilhas a quem comprou ou a quem distribuiu, e estes sim devem realizar o descarte correto. Porém, como visto pela pesquisa apresentada lá no início, as pessoas não conhecem isso, as pessoas não têm uma educação ambiental a respeito disso, e acabam descartando isso como um que traz danos absurdos, e foi simulado na pesquisa. Então a gente pode concluir que esse aumento de 320 vezes para o zinco e de 15 vezes para o manganês pode ser diversos impactos ambientais, e é necessário que tenha uma legislação que vai conscientizar a população, que a população não sabe, e que fiscalize esse descarte correto. Então, para promover essa educação ambiental, nós apresentamos a nossa comunidade escolar, por meio de palestra, e por meio do EPA, que é uma feira de ciências realizada em nossa escola, que recebe a comunidade escolar, a comunidade vizinha à escola, para conhecer projetos novos. Também apresentamos na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Zona Oeste. Na Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, a gente apresentou e fomos contemplados no segundo lugar na categoria de Ciências Exatas da Terra. Também está em andamento um projeto de lei que vai instituir as escolas como ponto de coleta seletivo obrigatório e que vão promover a educação ambiental. Nós também estamos realizando um procedimento novo, o qual a gente vai apresentar, vai simular essa contaminação com outros tipos de pilhas e usando baterias de diversos materiais, inclusive um chumbo que é proibido pela Resolução Plano, que ainda está em uso.